Bom dia, povo de Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a tua família, com a tua parentela, esteja com todos à tua volta. Que a graça do Senhor sobre a tua vida possa contagiar todos que se aproximarem de você. Amém. Que a bênção que estava sobre Pedro quando ele passava, e o povo ia sendo curado, esteja sobre a tua vida, amados. Amém. O mesmo Deus de Pedro, o mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o nosso Deus, é o meu Deus, é o teu Deus. Amém? E ele continua operando os mesmos sinais e as mesmas maravilhas do tempos antigos. Ele é imutável, ele permanece de geração. Ele continua o mesmo poderoso e soberano Deus. Amém? Amém, amados. Bom dia. Eu tô fazendo essa live, Mas assim, essa live é o vídeo da semana, porque todas as vezes que eu vou gravar sempre tem dificuldades, sempre acontece algo e eu não quero perder nada, da mensagem que o Senhor está ministrando ao meu coração, que o Senhor está falando. Eu já tentei gravar não consegui, então eu vou fazer essa live. Amém, amados? E assim, vou estar postando no nosso canal. Volto a pedir aos amados irmãos que vão lá, dê um like, comente, compartilhe, viu? Me ajuda, nos ajuda a pregar o Evangelho de Cristo. O Rei está voltando, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, e o nosso papel é ir propagar todo o Evangelho a toda e qualquer criatura. Amém, amados? Que o Espírito Santo, nesta manhã, nesta mensagem, venha ministrar o teu coração e venha responder e venha conceder aquilo ao qual você tem pedido, tem clamado, tem suplicado. Amém, amados? Glória a Deus. Bendito e exaltado é o Senhor Jesus. Amados, eu estou aqui nesta manhã, mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer, para vocês, mas como eu sempre falo, como eu sempre tenho falado, o Senhor ministra em mim, o Senhor fala comigo, a palavra que eu trago para vocês, Deus fala comigo também. Amém? A palavra, amados, eu não vou me estender muito em palavras não, porque o texto de hoje, a história que o Senhor nos traz nesse dia de hoje, o capítulo é bem extenso, é bem grande, e eu vou estar falando, aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Amém? A palavra de hoje, amados, está no livro de Daniel, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 16, que vai nos falar assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-o na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me façais dano, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Porque crera no seu Deus. Repita comigo: eu creio no meu Deus. Repita, amados: eu creio no meu Deus. Perdão. Amado, nós temos que crer. Somente crendo nós poderemos ver o milagre de Deus em nossas vidas.
eu creio no meu Deus. Eu creio que ainda que eu seja jogado na cova dos leões, o Senhor fechará a boca dos leões. Nesta manhã, amados, eu venho aqui profetizar sobre a tua vida que o Senhor Jesus envia anjos para fechar a boca do leão na tua vida. Porque o mesmo Deus que fechou a boca dos leões na cova, para que não fizesse dano algum a Daniel, é o mesmo Deus ao qual nós servimos. Ele continua operando sinais e maravilhas nos tempos de hoje. Amém. Amados, essa passagem é muito conhecida, né? Entre os cristãos, entre quem é apaixonado pela palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, todo mundo sabe. Mas eu creio que muitas pessoas, às vezes, vê isso parece como um conto de fada, né? Tipo, como algo ilusionista, algo que parece que não aconteceu. Se você parar para refletir, uma pessoa jogada na cova de leões, passou a noite na cova dos leões e não sofreu dano algum. É algo sobrenatural, é algo que somente o nosso Deus pode realizar, né, amados? Mas eu vou voltar aqui, né? Eu vou voltar a esses capítulos anteriores. Vocês, como me acompanham, vocês sabem que quando eu trago a mensagem, né, eu sempre vou nos capítulos anteriores para que a gente venha entender a história, né? A história vai dizer que Daniel, né, foi escolhido pelo rei, né? O rei Nabucodonosor, né? Para constituir o governo, constituir tipo o congresso, né? Ali tinha vários homens, né? O rei pediu que o chefe dos eunucos trouxesse homens que não tivesse defeito algum, né? Que tivesse conhecimento em letras, né? Em outras línguas. E Daniel era constituído de entendimento, Daniel era sábio, né? O capítulo 1 vai nos falar, né? Que Daniel era um homem sábio, né? O rei pediu que o chefe dos eunucos trouxesse jovem que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, sábio em ciência e entendimento no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que ele ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Assim era Daniel, né? Daniel foi fazer parte, né, do conselho do rei. Só que logo o rei Daniel foi um homem que agradou ao rei, né? Por que Daniel agradou ao rei? Porque Daniel tinha a presença do Senhor. Daniel foi destacado, não somente pela habilidade dele, não. Ele foi destacado porque tinha algo diferente em Daniel. Amados, quando nós servimos ao Senhor, nós temos que ter algo diferente. Se as pessoas ao qual nós convivemos, se as pessoas ao qual vivem no nosso ciclo não percebem essa diferença, tem algo errado. E Daniel foi destacado, né? Vamos dizer assim. E o rei pensava em constituir, né, Daniel, né, presidente, né? Aqui, no capítulo 6 no versículo 3 vai dizer: então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes, quer dizer, ele se destacou. E príncipe, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Havia planos, né, do rei constituir Daniel sobre todo o reino. A gente lendo todo o livro, a gente vai ver que Daniel também tinha o dom, né? Deus tinha concedido a ele o dom de interpretar sonhos, né? Então, assim, Daniel, ele era um servo fiel, a palavra diz aqui, amados. No capítulo 4, né, que vai falar assim: então os presidentes, os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei. Não tinha culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Amados, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós temos que entender qual é o nosso papel no mundo. Nós temos que entender quando o Senhor nos chama. Nós temos que ser inculpáveis e irrepreensíveis. Eu não venho aqui dizer que nós somos santos, somos perfeitos, não somos. Somos constituídos de defeitos e qualidades. Estamos suscetíveis a todo tempo a errar, mas nós temos que vigiar, porque não somos mais nós, não é o nome mais, não é a irmã da Silene mais, é a serva de Deus. Perceba, amado, que quando acontece algo, né, na sociedade, entre os cristãos, a mídia, né,
As pessoas falam logo, é crente. Ah, é crente, é por isso que eu não vou para a igreja. É crente. Ainda diz que é crente. Nós temos que ser como Daniel foi, fiel, inculpável, irrepreensível, como o apóstolo Paulo diz que devemos ser. E não, aqueles homens não achavam defeito, não achou culpa em Daniel. E o mundo, quando não acha culpa em nós, eles inventam. Eles inventam calúnia, eles inventam mentira, eles inventam fofoca, eles inventam. E viram, né, o rei a criar um decreto que em 30 dias nenhum homem adoraria a outro Deus, que não fosse, não se prostraria diante de outro Deus, que não fosse diante do rei. E então assim fez o rei, né? Só que Daniel é interessante, amados, Daniel, ele não se desesperou, não. Daniel seguiu a vida dele como de costume, né? E Daniel tinha um hábito, uma rotina de oração 3 vezes ao dia. E na hora de Daniel orar, Daniel foi até sua casa, ao qual tinha janelas que era de frente para o palácio. E ali Daniel se prostrou e foi buscar o Senhor, né? A palavra diz, né, se você for ler aqui, vai dizer que Daniel foi. E interessante, amados, que eu vim aqui olhar, né? E Daniel, ele foi orar ao Senhor, ele foi glorificar o Senhor, ele foi, né, dar graças. No versículo 10 vai dizer: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se pusera de joelhos a orar, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Às vezes, amados, diante de circunstâncias, a gente se desespera, né? E Daniel não se desesperou, não. Daniel foi fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer, rotineiramente. Ele foi. E todos que ali estavam, né, fazendo um complô contra Daniel, ficaram à espera, e viram Daniel orar. E imediatamente correram, né, para o rei, para dizer, né, para falar que Daniel havia se prostrando diante de um outro Deus que não era, né, se prostrando diante de outro que não era o rei, estava buscando outro Deus. E o rei não pôde voltar atrás, porque uma vez que era selado um decreto, a palavra do rei não poderia voltar atrás, né? E o rei, muito triste, mandou trazer Daniel à presença dele. E quando Daniel se apresentou, né, ao rei, no versículo 14 vai dizer: ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Mas assim até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei se estabeleça se pode mudar, né? Os homens foram pressionar o rei, dizendo: olha, não pode. Uma vez que o senhor decretou, não pode. E que se aplique sobre Daniel. O rei simpatizava, o rei gostava de Daniel, mas ele não podia voltar atrás. Então o rei ordenou que trouxesse. Aí é da onde a gente parte, né? Do 16. O rei pediu que trouxesse Daniel. E assim o fez, lançou Daniel na cova dos leões. O rei perdeu o sono, o rei jejuou a noite inteira, não quis se alimentar, não quis, né, instrumentos de corda, não quis nada. O rei, que ainda que não servisse ao Deus de Daniel, ele, na ignorância dele de não conhecer o rei de Daniel, ele intercedeu para que o rei de Daniel intervisse a favor de Daniel. Ele desejou, ele quis, ele suplicou, ainda que sem saber, sem
Ele fala aqui no texto, né? Lindo isso. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E Daniel passou a noite na cova dos leões. Amado, há situações na nossa vida que chega no extremo. O que é ser jogado na cova dos leões? Hoje em dia, amados, é o desemprego quando bate na tua porta. É quando a tua família é desfeita. É quando se levantam contra você. Quando te perseguem, quando te caluniam. Tem várias situações. Há várias situações, né, que nós nos deparamos com leões na nossa vida querendo nos tragar. Às vezes a gente acha que não vai sair dessa situação, que não vai sair, que os leões vão nos tragar, que a situação, os leões aqui representam nos dias de hoje aquela situação que para nós é impossível. Eu venho te dizer, amados, que não é impossível para o nosso Deus. Todas as coisas estão no controle de suas mãos. Não há nada que o nosso Senhor não possa fazer. Não há nada impossível para Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Eu não sei qual situação você se encontra nesta manhã, neste dia de hoje. Eu só posso te garantir uma coisa. O Deus ao qual eu conheço, que nós servimos, Ele pode te tirar dessa situação. Ele pode reverter essa história, esta situação, para que o nome dele venha a ser glorificado. A Bíblia vai dizer que Daniel era um homem fiel. Nós devemos ser fiel ao Senhor. Nós devemos nos permanecer na posição que Daniel ali estava, de todos os dias estar orando, buscando ao Senhor. Não podemos deixar que as circunstâncias, que um decreto, né, que uma dificuldade, que uma situação nos tire da presença do Senhor. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Às vezes eu sei, amados, vem uma tempestade tão grande e o que nós mais queremos é ficar em casa. O que nós queremos mais é nos esconder. O que nós queremos é deixar de congregar, é deixar de buscar o Senhor, enfraquece a oração, a gente já não lê mais a palavra. Oh, amados. Oh, amados. O que seria de Daniel se Daniel não orasse mais, se ele obedecesse aquele decreto? O que seria da história de Daniel se ele não obedecesse, se ele não seguisse, se ele não permanecesse fiel ao Senhor? Ele é amado por Deus. A Bíblia relata isso. E Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus, amados. Eu te digo nesta manhã. Tá tudo perdido, aparentemente perdido. Tá tudo sem... Deus nos leva no extremo do deserto. Deus nos leva para uma situação ao qual nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, não, amados. Olhe para o alto, que é de onde vem o socorro. Quando o Senhor nos leva para o deserto, é para Ele ter um particular conosco. Amém? Ô, irmã Jéssica, paz do Senhor. Já estamos no finalzinho da mensagem, mas depois vai lá, viu? Vai lá a mensagem, que a mensagem é do Senhor para as nossas vidas. Amém. E às vezes, como eu estava falando, a nossa situação, nós somos levados ao deserto, nós somos levados a situações que para nós é impossível. Para Daniel, a Bíblia não relata, né? Se Daniel se desesperou, eu creio que não. Daniel confiava, Daniel tinha um coração confiante no Senhor. Mas eu creio que como humano, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele descansou, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso ia agir a favor dele. E ainda que possa parecer que a morte está a nos espreitar, ainda que pareça que a situação não tem salvação, não tem saída, o nosso Deus tudo pode fazer. Não se desespere. Amém, amém. Não se desespera. Não se desespera.
Mantenha-se na posição como Daniel esteve. Daniel não deixou de orar. Daniel, mesmo sabendo do decreto, a Bíblia é clara que diz, após Daniel saber do decreto do rei, Daniel foi à sua casa e Daniel se prostrou e foi orar ao Senhor. Ele foi glorificar o Senhor, dar graças ao Senhor. Às vezes, nós diante do decreto do homem, nós nos desesperamos, nós ficamos aflitos. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, e agora? Eu vou vigiar, não vou orar. Daniel poderia. Hoje em dia, muito se vê. O desespero toma conta. Daniel poderia dizer, olha, Senhor, durante esses 30 dias eu não vou orar. Esse é o decreto do rei, eu tenho que obedecer ao decreto do homem, ao decreto aqui na terra, eu tenho que ser obediente. Foi e adorou ao seu Deus, que está sobre tudo e sobre todos. Um Deus que tudo pode fazer. Há um Deus que pega o decreto do homem e pisa. Há um Deus que tudo pode fazer. Quando o poder de Deus tem que ser manifesto na tua vida, não há decreto que possa impedir. Daniel não olhou para um lado e para o outro. É assim que nós devemos ser. Quando vier o desespero, quando vier a aflição, não olha para um lado, não olha para o outro. Levanta a tua cabeça e olha para o alto, o nosso socorro. O socorro vem do nosso Senhor. Não se aflija. Não pense em desistir. Não para. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para desistir. Até aqui o Senhor tem te sustentado. E Ele vai continuar te sustentando. O Senhor é poderoso. E tudo que acontece em nossas vidas, também te amo, amada. E tudo que acontece em nossas vidas é para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Nada acontece por acaso na vida do crente. Nada acontece por acaso na vida dos escolhidos do Senhor. Não há perseguição, não há fome, não há dor, não há enfermidade. Não há nada que aconteça do Senhor, que não tenha o consentimento, que não tenha a permissão do nosso soberano Deus. É para que o poder do Senhor se manifeste em nossas vidas. É isso que nós temos que entender. Quando nós entendemos isso, nós descansamos diante da situação. Quando nós entendemos isso, nós pensamos, todas as coisas cooperam para o teu bem, Senhor. Então seja feita a tua vontade. Aleluia! O Senhor não nos chamou para morrer na cova, para ser tragado pelo leão. O Senhor não nos chamou para nós ficarmos desesperados diante de situação. O Senhor nos chamou para forjar em nós um caráter de filho, um caráter de confiar nele, de descansar nele, de saber que ele tem o controle de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E como eu falei no início, amados, Daniel, quando o rei veio e chamou Daniel, o rei se alegrou. O rei disse, o teu Deus te livrou. O teu Deus fechou a boca dos leões. Como não amar esse Deus? Como não se converter? Como não se inclinar para um Deus que do seu alto trono, da sua majestade, se inclina para um pequenino dele e fecha a boca de leão e faz justiça aos seus, que se importa comigo e com você, se importa com a dificuldade, se importa com a situação, se importa com a porta fechada que está diante de nós. Esse é o nosso Deus, amado. É nisso que nós temos que crer e confiar. Eu te falei, Daniel era sábio em conhecimento, Daniel era instruído em letras, mas acima de tudo, Daniel era fiel ao seu Deus. Daniel sabia que ele era servo do seu Deus. Ele era obediente, sabe? Hoje em dia, a gente ouve muitas pregações, porque eu não aceito passar por essa situação. Porque eu não estou criticando quem não aceita, quem olha para o Senhor e diz que não aceita. Não estou aqui, o meu papel aqui não é esse. De outras pregações, de outros pregadores, eu estou aqui falando o que o Senhor coloca no meu coração. Nós temos que entender que tudo há um propósito. E quando eu me inclino para Deus e digo eu não aceito,
a situação, eu estou dizendo para o nosso Deus, para o teu Deus, quando você olha para Deus e diz assim, Senhor, eu sou tua serva, sabe? Eu não aceito estar passando por isso, eu não aceito estar desempregada, eu não aceito minha família estar destruída, eu não aceito. Você está dizendo para o nosso Senhor que você não aceita a vontade dele na tua vida, você está dizendo que você não aceita o trabalhar dele na tua vida, partindo do princípio, amado, que todas as coisas para que o nome dele seja glorificado. Você está dizendo para Deus que não é do jeito dele não, que é do teu jeito. Amém? Então, amados, Daniel aqui não olhou para o alto e duas atitudes que Daniel não tomou. De obedecer, de deixar de orar, de sair da posição. Daniel não saiu da posição dele, Daniel foi e orar aquilo que ele fazia todo o tempo. E outra coisa, no momento fala aqui que Daniel deu graças ao Senhor. Sabe o que é que isso está querendo dizer? Mais detalhadamente, que Daniel não foi para Deus e disse, Deus, e aí? E agora? Daniel deu graças ao Senhor. O Senhor sabe do que eu e você necessitamos. Claro que Ele quer ouvir de nós, Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir as nossas petições. Mas Deus, Ele sabe, muito antes da situação chegar até nós, Deus já sabe, porque é permissão dEle. O que o crente tem que entender hoje em dia é que tudo que acontece na nossa vida tem a permissão do nosso Deus, que todo o controle está em suas mãos. Às vezes o diabo lança seta, às vezes não, ele não descansa, ele lança seta o tempo todo, ele quer nos abater, ele tem ódio de nós porque nós somos filha do rei, filhos do rei. Ele sabe que a mim e a você tem a promessa de salvação e ele já está condenado. Então o que ele quer fazer é nos tirar da presença, é roubar a nossa bênção. Mas vamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Chega de mimimi, chega de tudo, sabe? Querer se esconder, querer fugir. É difícil, irmão, não tô aqui dizendo ninguém é super-homem, ninguém é super-herói aqui, não. A aflição bate na porta, a gente teme. Eu não tô aqui dizendo, amados, que crente não passa aflição, passa. E crente escolhido, aquele que Deus escolhe mesmo, é pelo fogo, passa pela mão do oleiro, é pisado, é moldado, aleluia, é espremido. Não se deixe contaminar por um evangelho que está aí, que é só prosperidade, que é mar de rosa. Não, esse não é o evangelho de Cristo, mar de rosa. Jesus não nos prometeu mar de rosa. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Ele nos disse isso. E como é que pode você esperar do evangelho água de sombra e água fresca? Como é que pode você esperar que vai chegar a aflição e você vai dizer, Deus, eu não aceito, e a aflição vai bater em retirada? Como é que pode o inimigo se levantar e você dizer, olha, o inimigo se levantou, eu sou tua serva, eu estou na igreja, eu estou fazendo a obra, e aí vinha o inimigo ser abatido? Não! O Senhor é o Deus que peleja por mim e por você. Mas eu te digo nesta manhã, se posiciona como Daniel se posicionou. Se posiciona como grandes homens de Deus, porque eu te digo que para Deus fazer grandes homens, para Deus levantar grandes homens, ele não nasce pronto. Deus quebra ele todo em pedaço. Deus amassa por fogo para ser provado. Deus leva no deserto para ser tentado. Aleluia. Aleluia. Só depois que somos provados é que somos aprovados. E no versículo 27, Daniel foi aprovado. Sabe por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, assim disse o apóstolo Paulo. E quando o nome do nosso Senhor é glorificado, nós temos que glorificar, porque é para isso que nascemos, fomos para isso que fomos criados, é para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. No capítulo 27 vai dizer assim, vamos no anterior.
no qual o rei, quando se depara com Daniel, com Daniel sem um arranhão, olha o que o rei diz. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Para isso nós fomos criados. É para isso que eu e você é levado à cova dos leões. É para que todos vejam o poder de Deus através da minha e da tua vida. É por isso que nós não devemos nos abater. É por isso que nós não devemos mostrar as nossas dores, tá nos desabafando com um e com o outro, está com o semblante caído, está se maldizendo, murmurando. Sabe por quê? Pode ser que a pessoa ao qual você se desabafa não fale na tua frente, não. Mas por trás vai dizer assim, ó, não é crente? Cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele que até hoje... Ô, gente, ela tá passando por isso? Ó, eu prefiro ficar na vida que eu tô mesmo, viu? Viu? Porque pelo menos, entendeu? É isso. É isso que o nosso Senhor quer? Você acha que é isso? Vamos parar, meus amados. Vamos parar. Vamos parar de meninice. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Ao único Deus. Ao único Deus. Foi esse Deus que nos escolheu. Que privilégio. Nós poderíamos estar no Egito até hoje sendo escravo. Mas o nosso Deus nos escolheu. É um privilégio. É um privilégio que ainda que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido. Mas Ele não te escolheu para ficar murmurando, para tudo você se esconder, para você fazer como Jonas, né? Fugir. Para você, sabe? Não, Ele te chamou para ser um Daniel. Ele te chamou para ser um Davi. A sua situação não define você. O que te define, sabe o que é? É o Deus que você serve. É a atitude que você toma quando você é afrontado, quando você é humilhado, quando você é perseguido. Aleluia. E aí, amados, o 26, né, como eu estava lendo, o Deus Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Essas são palavras do rei Nabucodonosor. E aí ele fala a seguir, eu estou toda arrepiada, glória a Deus. Aí o rei diz assim, ó, o Deus de Daniel, ele salva, ele livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Daniel, ele foi aqui, ó, glorificado através do Senhor. Nós somos instrumentos, amados, né? Para que o poder de Deus, a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Aleluia. O tempo ruim não dura para sempre. É uma fase, vai passar. O que define o tempo pertence a Deus. Mas o que define o tempo é o posicionamento ao qual nós tomamos diante da dificuldade. O que vai determinar o tempo, né? É o posicionamento, né? De repente, se Daniel tivesse obedecido os 30 dias, aqueles homens inventariam um outro decreto, até achar culpa em Daniel. Mas assim como Daniel falou para o rei, né? O meu Senhor, eu não tive culpa, né? O Senhor não achou culpa em mim, nem perante ele, nem perante ao rei. Aleluia. Nós temos que os obreiros que eu digo é todo aquele que faz a obra de Deus. Obreiro é todo aquele que está na obra de Deus. Nós temos que ser servos. Eu vou trocar aqui a palavra obreiros, porque Paulo fala de obreiros, né? Obreiros têm que ser irrepreensíveis, inculpáveis. Mas eu vou dizer aqui, os servos do Deus vivo têm que ser inculpáveis, têm que ser irrepreensíveis.
Os homens têm que olhar para nós e ver exemplo. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós servimos, que nós somos diferentes. A Bíblia diz, Deus diz que nós somos, Jesus diz, nós somos o sal da terra e luz do mundo. Luz do mundo. As nossas vestes têm que estar mais altas. A gente não pode, amado, sabe o quê? Confundir nosso testemunho, exemplo, com levante de Satanás. Às vezes a gente vê, né, muita pessoa... Hoje em dia, sabe o que é que muito se vê, amados? Eu vou fazer um desabafo, que a gente vê muito, sabe? Tudo hoje o povo diz, é levante de Satanás, é levante de Satanás, é levante de Satanás. Ele é imundo, ele é podre, ele não sabe, ele veio mesmo para destruir, sabe? Ele luta o tempo todo, incessantemente, o tempo todo. O objetivo dele é nos destruir, é nos paralisar. Mas o que tem acontecido em nossas vidas? É levante de Satanás? Ou nós não estamos dando bom testemunho? Ou nós estamos fazendo algo para que os homens achem em nós culpa, para que os homens achem em nós erros e nos aponte? Porque em Daniel não acharam erro, não. Daniel não acharam culpa. Nós devemos ser assim, amados. Eu não sei o que aconteceu na tua vida até aqui, mas que hoje, através dessa mensagem, a gente possa se olhar e ver quem a gente está olhando. Quem somos nós quando estamos dentro da nossa casa? O que nós falamos, o que nós pensamos a respeito de todos, a respeito do nosso irmão, a respeito do nosso vizinho, do nosso chefe, a respeito de tudo. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando você sozinho, ou quando você está com aquela pessoa ao qual você é íntimo seu? Sabe aquela pessoa que você pode falar o que você quiser, sabe? Que jamais, né, vai te delatar, jamais vai usar isso contra você. O que é que você tem falado? O que é que você tem feito? Eu tenho algo para te dizer. Você pode achar que quando todos não estão olhando, você está isento da justiça de Deus. Você pode achar, nós podemos achar que quando estamos na nossa casa, porta fechada, só nossa família, a gente pode falar o que quer. Os olhos do Senhor estão sobre você, estão sobre mim. E tudo que sai de nossa boca, o Senhor tem conhecimento. Deus escuta conversas que ninguém mais escuta. Deus conhece pensamentos que às vezes temos vergonha de falar, de tão pecaminoso que é. E Ele diz que naquele grande dia todos darão conta. Eu posso, o teu irmão, fulano, Bertrano, Ciclano, pode não saber o que eu falo, o que eu acho a respeito, né, de determinadas pessoas. Mas o meu Deus sabe. Não deixa que o pecado dos outros gere pecado em você. Se o irmão ou qualquer pessoa tem feito algo contra você, se o teu chefe tem se levantado, se o vizinho tem te perseguido, que ele preste conta a Deus. Você é responsável pela tua salvação. Perdão. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. É hora de conserto. E como eu disse no início do vídeo, esse ano é o ano da justiça de Deus. Esse ano é o ano da colheita. Porque a colheita de Deus nada mais é também do que a justiça de Deus. Aquilo que você plantou chorando, aquilo que você plantou em lágrimas, Deus vai te recompensar. Você tem pedido ao Senhor, segundo a vontade dele. Temos que aprender
A minha vontade está sujeita à vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana em nossas vidas. Amém. Que seja um ano de vitórias. Que seja um ano de justiça. Deus é o Deus que julga a nossa causa, é um justo juiz. Ele é Pai. E Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Segundo o que tem feito, segundo o que tem plantado, segundo o que tem esperado no Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa essa palavra, né? Vindo do trono de Deus. Né, Jéssica? Glória a Deus, mulher de Deus. Aleluia. E que através desse vídeo, dessa mensagem, né, a gente possa refletir. E que a gente não queira as bênçãos de Daniel. Que a gente não venha só querer o livramento de Daniel. Que a gente não venha querer somente as bênçãos, né? Que Davi teve, né? A prosperidade de Davi, de Salomão, a prosperidade de José. Que a gente venha se sujeitar a passar, que a gente venha aceitar a vontade de Deus no processo, até alcançar aquilo que Deus tem pra gente, pra nós, né? Porque para José ser governador, ele precisou ser escravo no Egito. Para Davi se tornar rei, ele foi perseguido por Saul, né? Ele foi perseguido até a morte de Saul, né? Para Daniel ser, né, exaltado dessa forma aqui, ele precisou descer a cova dos leões. Que a gente venha entender o processo de Deus. Amém. Glória a Deus, amém. Bendito e exaltado é o Senhor. Aleluia. Que a graça do nosso soberano Deus, a bondade, a fidelidade, o amor, a misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Amém. Vai lá no canal, amados, compartilha essa mensagem. Dá o seu like, se inscreve. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre os teus. Amém.